Quando pensamos no Japão, a maioria das pessoas imagina samurais, templos antigos, tecnologia futurista ou, claro, os animes que conquistaram o mundo. Mas existe um lado oculto desse país que raramente é mostrado. Um Japão repleto de mistérios, tradições secretas e lugares que até mesmo muitos japoneses desconhecem. Esse é o Japão que não aparece em guias turísticos, nem nos animes mais famosos, mas que guarda histórias fascinantes, algumas quase inacreditáveis. São segredos que passam de geração em geração, escondidos nas montanhas, preservados em vilarejos esquecidos pelo tempo e até mesmo guardados a 7 chaves pelo próprio governo. Imagine cidades subterrâneas construídas para resistir a guerras, templos que só revelam seus portões em dias específicos, ou lendas sobre criaturas que até hoje ainda deixam rastros em tradições locais. O Japão é um país que, ao mesmo tempo que vive no futuro, mantém segredos milenares escondidos em cada esquina. São detalhes que revelam um lado místico, enigmático e até assustador dessa cultura. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Os segredos extraordinários do Japão que ninguém te conta. Prepare-se para mergulhar em histórias ocultas que vão mudar completamente a forma como você enxerga esse país fascinante. Entre os mistérios mais fascinantes do Japão, existe o ritual secreto dos Yamabushis, monges que vivem isolados nas montanhas. Esses monges acreditam que apenas em contato direto com a natureza é possível alcançar iluminação e poder espiritual. Diferente de outros monges, eles não ficam apenas em templos, mas percorrem florestas, cavernas e rios sagrados, passando por treinamentos físicos e mentais extremos. Um dos rituais mais impressionantes envolve atravessar cachoeiras geladas em pleno inverno, deixando a água despencar sobre seus corpos enquanto entoam cânticos. Essa prática é vista como uma purificação total, tanto do corpo quanto da mente. Outro aspecto oculto desse caminho espiritual é o uso de cavernas escuras, onde permanecem por horas ou até dias em silêncio absoluto, enfrentando seus medos e buscando uma conexão profunda com o invisível. A roupa tradicional dos Yamabushis também chama atenção. Capas brancas, conchas presas ao peito e varas de madeira usadas como guia. Cada detalhe possui um significado simbólico, ligado à força espiritual da montanha. Pouquíssimos estrangeiros tiveram acesso a esses rituais, e muitos japoneses sequer conhecem todos os detalhes. É uma prática que mistura budismo, shintoísmo e tradições ainda mais antigas, como o culto à natureza. Pouca gente imagina que em um país tão aberto ao turismo como o Japão, existam ilhas que ninguém pode visitar. Mas a verdade é que o arquipélago japonês guarda territórios tão misteriosos que até mesmo os próprios cidadãos japoneses são proibidos de colocar os pés lá. Um dos exemplos mais intrigantes é a ilha de Okinoshima, considerada tão sagrada que apenas alguns monges têm permissão de entrar. Mulheres não podem visitar de forma alguma, e homens só entram após um rígido ritual de purificação. Lá existem milhares de artefatos históricos, oferecidos como oferendas ao longo de séculos, e a maior parte nunca foi retirada da ilha. Outra ilha proibida é a de Iwo Jima, palco de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, muitos restos e segredos daquele conflito permanecem escondidos no local, o que a torna a entrada extremamente restrita. Há ainda Hashima, também conhecida como a Ilha Fantasma, um antigo centro de mineração de carvão que, após ser abandonado, se transformou em uma cidade fantasma, cercada por mar revolto. Apesar de algumas áreas estarem abertas a visitas guiadas, grande parte da ilha continua inacessível por risco de desabamento. Essas ilhas proibidas mostram um lado oculto do Japão, um arquipélago onde lugares sagrados, histórias de guerra e ruínas esquecidas coexistem em silêncio. E talvez seja justamente esse silêncio o que mantém vivo o mistério em torno delas. Agora vamos falar da famosa capital do nosso querido Japão,
Quando pensamos em Tóquio, logo imaginamos arranha-céus iluminados, tecnologia de ponta e multidões andando sem parar. Mas a capital do Japão guarda segredos que passam desapercebidos até por quem vive lá. Por trás das vitrines futuristas, existem camadas ocultas de história, mistérios e até mesmo locais que a maioria dos turistas jamais descobre. Um desses segredos está no subsolo de Tóquio. Debaixo das ruas agitadas existe uma rede de túneis de galerias gigantescas, criadas para conter enchentes e desastres naturais. São chamadas de catedrais subterrâneas, pela imponência de suas colunas e pela sensação de estar em um lugar quase fora de realidade. Poucos têm a chance de entrar e testemunhar essa engenharia secreta. Outro detalhe curioso é que Tóquio não é oficialmente considerada a capital do Japão. O título não está escrito em nenhuma lei, apesar de todo mundo acreditar. Oficialmente, o governo e a residência do imperador ficam lá. Mas em documentos oficiais, o Japão nunca declarou Tóquio como sua capital de forma explícita. Além disso, a cidade é cheia de templos escondidos entre prédios modernos. Ruas secretas que levam a vilarejos preservados dentro da metrópole. E até bairros inteiros dedicados a tradições que resistem ao tempo. Tóquio é ao mesmo tempo um palco de tecnologia futurista e um guardião de segredos milenares. É uma cidade que nunca mostra tudo de uma vez, e talvez seja justamente isso que a torna tão enigmática. Agora, vocês conhecem Okinawa? Okinawa é conhecida como o berço do karatê, e essa tradição se conecta diretamente com o famoso Sr. Miyagi, personagem de Karate Kid. Embora o personagem seja fictício, sua história foi inspirada em elementos reais da cultura de Okinawa. O sobrenome Miyagi, por exemplo, não foi escolhido por acaso. Gishin Funakoshi, considerado o pai do karatê moderno, foi aluno de um mestre lendário chamado Chonjun Miyagi, fundador do estilo Goju-Ryo, um dos mais respeitados até hoje. O filme utilizou essa referência como uma forma de homenagear a origem do karatê que nasceu em Okinawa, através da fusão de artes marciais chinesas com técnicas locais. No próprio enredo, o Sr. Miyagi cita que aprendeu karatê com o seu pai em Okinawa, reforçando essa ligação com a realidade. Essa curiosidade mostra que, mesmo em Hollywood, a essência cultural de Okinawa foi preservada. Por trás do personagem carismático e sábio, existe um pedaço da verdadeira história das artes marciais japonesas. Com certeza não poderíamos deixar de falar do Monte Fuji. O Monte Fuji é o maior símbolo do Japão, mas também esconde segredos pouco conhecidos. Uma curiosidade fascinante é que, por muito tempo, subir até o topo era proibido para mulheres. Durante séculos, acreditava-se que a presença feminina poderia contaminar a pureza espiritual da montanha, vista como um local sagrado habitado por divindades. Essa proibição só foi oficialmente suspensa no final do século XIX. Outro detalhe pouco comentado é que o Fuji não é apenas um vulcão, mas 3 em 1. Ele se formou em camadas sobrepostas de diferentes vulcões ao longo de milhares de anos. Por isso, estudiosos afirmam que ele ainda está ativo e pode entrar em erupção no futuro, algo que intriga e assusta ao mesmo tempo. O Monte Fuji também guarda cavernas de gelo misteriosas em sua base, usadas antigamente para rituais de purificação. Muitos acreditam que esses locais ainda carregam uma energia espiritual única. Assim, o que muita gente vê apenas como uma paisagem bonita, para os japoneses continua sendo um portal de mistério, espiritualidade e poder da natureza. E assim encerramos essa viagem pelos segredos mais extraordinários do Japão, desde ilhas proibidas até rituais milenares nas montanhas. Se você gostou de descobrir esses mistérios e quer continuar explorando o lado oculto de culturas e lugares pelo mundo, não esqueça de deixar o seu like. Cada like ajuda o canal a crescer e garante que mais pessoas possam conhecer essas histórias fascinantes que muitas vezes ficam escondidas. E se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrição para não perder nenhum conteúdo novo. Aqui sempre mergulhamos fundo em curiosidades que vão além do que os guias turísticos mostram
ou dos filmes contam. Então, inscreva-se e faça parte dessa comunidade que adora desvendar mistérios, lendas e fatos incríveis. Compartilhe também com amigos que amam cultura japonesa e mistérios. Assim, mais pessoas vão conhecer o lado secreto do Japão. E lembre-se, o mundo é cheio de segredos esperando para serem descobertos. E cada vídeo é uma nova aventura. Obrigado por assistir até o fim e nos vemos no próximo mergulho pelos mistérios mais surpreendentes do planeta.